Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa quarta temporada de Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, saiba que tem mais de 100 episódios lançados ao longo desses 4 anos de conteúdo sobre comportamento, liderança, inteligência emocional e muito mais. É só você favoritar para ter esse conteúdo toda semana. E hoje eu vou continuar falando sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Se você não assistiu o episódio anterior, eu falei sobre vulnerabilidade, autenticidade, autoconhecimento e os 4 mitos da vulnerabilidade. Agora eu vou continuar o tema falando sobre a relação entre vulnerabilidade e amor próprio, incerteza, aceitação e, claro, trazendo aqui algumas sugestões de como você pode lidar com esse ponto de forma prática no seu dia a dia. E para começar, vamos falar um pouco mais sobre como vencer os mitos que a gente falou no último episódio? O primeiro ponto para vencer esses mitos é entender que todos nós somos vulneráveis em algum grau e que isso não é algo ruim, que não representa uma fraqueza, e sim que a gente pode criar conexões, gerar empatia com outras pessoas através do reconhecimento da aceitação dessas vulnerabilidades. Ao reconhecer essas vulnerabilidades, a gente baixa a nossa guarda e começa a ver os outros de forma mais humana e menos como se fossem adversários ou ameaças que podem nos julgar ou nos recriminar a qualquer momento. Uma forma da gente se colocar de forma mais vulnerável é sair da nossa zona de conforto, é começar a nos expor, mesmo que seja aos poucos, compartilhando sentimentos, falando em público, contando um momento difícil, colaborando com pessoas que você nunca viu, fazendo algo que você não se sente confortável em fazer para começar a gerar essa consciência de que você é capaz. É como se fosse uma musculatura. Se você não usar ela, com o tempo ela vai começar a atrofiar. Mas se você estimular, com o tempo ela vai começar a crescer. Outro ponto que você pode fazer é se perguntar por que a vulnerabilidade não é para mim? Por que realmente eu acredito que eu não posso ser vulnerável? Ou isso está indo contra algum princípio meu, contra algum valor meu? Ou isso é uma crença ou uma experiência que eu absorvi de alguém ou que eu tive em algum momento da minha vida? Você com certeza também vai ter exemplos de pessoas que foram vulneráveis de maneira saudável e que tiveram benefício em suas vidas pessoais e profissionais. Experimente também se colocar em vulnerabilidade em situações mais seguras e controladas, compartilhando seus sentimentos, seus medos, por exemplo, com pessoas que você sabe que são de confiança, com amigos antigos ou com pessoas do próprio trabalho ou até mesmo com uma terapeuta. Mas lembre-se, ser vulnerável não é sair falando tudo para todos o tempo todo. É importante estabelecer esses limites claros, respeitando também o limite dos outros, escolhendo pessoas que sejam confiáveis, que tratem a sua vulnerabilidade com respeito. Também é fundamental aprender a dizer não quando a gente se sente inseguro, quando a gente não se sente confortável em compartilhar as nossas vulnerabilidades. Isso dá um maior controle para você saber com quem você quer compartilhar os seus pensamentos e os seus sentimentos, né? Aprenda também a se perdoar pelos erros que você cometeu e pelas vezes em que você compartilhou um momento talvez muito pessoal com a pessoa errada. Não guarde isso como uma crença de que, poxa, se eu tive isso e eu fui julgado, nunca mais eu vou me abrir. Porque essas inseguranças, elas te impedem de criar conexões com outras pessoas. Essas são apenas algumas poucas ações que podem ser feitas para tirar essas crenças, esses mitos, né, sobre vulnerabilidade, de que é alguma coisa ruim, de que é alguma coisa que te traz fraqueza, de que não serve para você, de que faz com que você seja julgado e recriminado. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a relação da vulnerabilidade com outros aspectos da nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, de criatividade, de inovação, de um pensamento disruptivo, não tem como a gente se isentar de ser vulnerável. Porque para criar algo novo, é preciso estar disposto a se expor, por exemplo, ao fracasso. Mas não vamos romantizar o fracasso. As falhas, elas fazem parte do processo, do aprendizado. A gente não pode se identificar com as nossas falhas. A gente tem que entender que isso vai acontecer durante o nosso caminho, né, durante a nossa jornada, mas a gente tem que usar para aprender com essas falhas, com esses erros e trazer algum benefício ao nosso favor. A vulnerabilidade, ela também é importante para se conectar com outras pessoas. Lembra que a gente falou? Ela gera empatia e esse colaborar com outras pessoas é um passo fundamental para estimular a criatividade.
O livro ele também traz uma relação entre a vulnerabilidade e o amor próprio, ou seja, o amor próprio sendo aí a capacidade de se valorizar, de se respeitar, de se cuidar, e o amor próprio ele é o reconhecimento de que nós somos dignos de respeito, de que nós somos dignos de amor, independente das nossas falhas e imperfeições. E essa é a base para a confiança, para a autoestima e para a autoaceitação que a gente falou no episódio anterior e que também são muito importantes para a vulnerabilidade. E ele é algo que se aprende e se desenvolve ao longo da vida, através das práticas como autorreflexão, autocompaixão, autocuidado, tendo ali um mentor, um coach, um terapeuta para te ajudar a perceber melhor os momentos da sua vida. É importante aprender e reconhecer e principalmente valorizar as qualidades que a gente tem e também as nossas imperfeições. Mas muitas pessoas elas acabam focando muito no que precisa melhorar, elas são extremamente críticas em relação às suas imperfeições, mas elas não sabem os seus pontos fortes, ou pelo menos elas não aceitam esses pontos fortes, né? Geralmente são aquelas pessoas que você fala, nossa, você fez isso muito bem, e ela fala, não, isso daqui não foi nada demais, não era mais do que eu deveria ter feito. Elas têm dificuldade em aceitar que elas têm sim qualidades e que elas têm sucesso ao longo da sua jornada, né? E um sentimento que influencia muito a nossa vida é o sentimento de escassez, ou seja, no sentido de insuficiência, de falta de algo, que pode trazer a sensação de que a gente nunca tem o suficiente para crescer, o suficiente para ser bom para um relacionamento, que nunca somos o suficientemente bons para alcançar um resultado que é esperado ou para um emprego. E isso pode estar relacionado a N fatores, né? Dinheiro, sucesso, amor, saúde, entre outros. E ele pode levar, esse sentimento, né, de escassez, ele pode levar constantemente a gente se comparar com outros e a gente se sentir insuficiente e inseguro, afetando negativamente a nossa autoestima e, obviamente, afetando a nossa saúde mental, né? E para superar esse sentimento, é importante reconhecer e entender que ele é uma ilusão criada pela nossa mente. Ele muda a nossa perspectiva e para que a gente também possa trabalhar ele, a gente tem que aceitar as nossas imperfeições, a gente tem que cultivar a autoestima, o amor próprio, praticar a gratidão. São essas algumas formas da gente superar esse sentimento de escassez. E essa busca pela perfeição, ela pode ser uma verdadeira âncora nas nossas vidas, porque a gente nunca acha que está bom o suficiente para começar algo novo, para empreender, para se expor, para casar, para ter filho, para trocar de emprego, enfim. São tantas as vezes que a gente acha que, não, falta só um pouquinho, deixa eu só melhorar mais um pouco, deixa eu só estar pronto, e nunca chega a isso, né? Parece até aquela história das figurinhas que vinham nos cadernos, lembra? Vou guardar isso daqui para um dia usar. E muita gente jogou fora os cadernos e nunca usou aquelas figurinhas, né? Nunca teve pronto. Enfim, olha como esse sentimento ele pode se propagar para praticamente todas as áreas da nossa vida. Bom, agora que a gente falou sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre conexões. E como vocês sabem, né, eu já falei em alguns outros episódios anteriores, o ser humano ele é um ser que gosta de conviver em sociedade. A gente gosta de pertencer a grupos. Grupos que são desde grupo de crossfit, dos que gostam de série, dos que gostam dos amigos do colégio, dos que gostam de anime, até os próprios grupos de WhatsApp. E o que tudo isso tem a ver com vulnerabilidade? Bem, a gente também pode dizer que nós temos grupos dos vulneráveis, né? Aquelas pessoas que estão ali abertas a serem honestas, autênticas, a criar conexões e relações mais profundas. Criar essas conexões ajuda a gente se sentir menos sozinho, a gente se sentir mais apoiado. E quando a gente está conectado com os outros, esse sentimento de pertencer a um grupo acaba eliminando um pensamento que eventualmente vem, que é o pensamento de rejeição, que diminui a nossa autoestima, e aí a gente vai naquele ciclo, né, que acaba desmotivando a gente, fazendo com que a gente não se sinta capaz e, obviamente, a gente se fecha, né? Então, galera, relembrando, empatia nos permite criar ligações mais profundas com os outros, pois permite compreender e validar os sentimentos e pensamentos. Quando as pessoas sentem que são compreendidas e validadas, elas sempre se colocam mais abertas, mais confortáveis para criar uma conexão, um relacionamento novo. Mas temos também a compaixão, que por sua vez é fundamental para a construção de relações
positivas, porque ela ajuda a gente a ser mais compreensivos uns com os outros. E a compaixão, ela ajuda a gente a se importar com o bem-estar dos outros e não só com as nossas necessidades, ajudando mais um pouco aí nessa questão da empatia e, obviamente, consequentemente, com a criação de novas conexões, de conexões mais profundas, de conexões mais verdadeiras. E tanto a empatia quanto a compaixão, elas são habilidades que podem ser desenvolvidas e praticadas ao longo da vida. A prática da meditação, da reflexão, do mindfulness, o autocuidado, são algumas maneiras de desenvolver essas habilidades. Então, pessoal, para concluir, dando aí um resumão dos 2 últimos episódios sobre o livro da Brené, ele destaca a importância de ser vulnerável, de amar a si mesmo, de se conectar com os outros, também fala da importância da empatia e da compaixão na construção de relações saudáveis e significativas. Ele mostra como é importante praticar a autocompaixão, a autoaceitação. Isso pode incluir a prática da gratidão, a meditação, o autocuidado, a percepção do que você faz e não só de forma crítica, pensando aí em como melhorar, mas também agradecendo a tudo que você é capaz de fazer. Ele traz a ideia de que a perfeição é uma ilusão e que a verdadeira felicidade e bem-estar ele vem de se aceitar, de amar a si mesmo, incluindo as suas imperfeições. E ele mostra a vulnerabilidade como uma forma de ser honesto, autêntico e genuíno, ajudando aí nessa criação das conexões verdadeiras e mais profundas. E lembrando, todas essas habilidades elas podem ser desenvolvidas, podem e devem ser desenvolvidas ao longo da sua vida, que é um processo de crescimento e evolução pessoal contínuo. E ele não vai mudar, não vai acontecer de uma hora para outra com uma virada de chave, né? Como eu falei, é como uma musculatura. A gente tem que ir fortalecendo ela para que ela se desenvolva. E esse foi o episódio de hoje, terminando aí sobre o livro da René. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, compartilhar, dar o seu review, que assim a gente chega em mais pessoas. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.